Paz do Senhor, queridos, estamos aqui para mais uma reunião de célula. É uma alegria participar com você e, mais do que isso, saber que você está participando dessa reunião de célula. Nós falamos no domingo aquilo que vamos refletir hoje sobre a importância do altar na vida do crente. E pensando no tabernáculo do Antigo Testamento, que depois veio a ser o templo, e o lugar onde está esse altar. Se eu pudesse, quem sabe, lhe perguntar hoje, se o seu líder de célula pudesse lhe perguntar onde você imagina que está o altar ou que estava o altar no tabernáculo, talvez você iria pensar que o altar é uma espécie de púlpito. O altar está lá dentro do tabernáculo. Mas se nós olharmos o Êxodo, se nós olharmos Levíticos, olharmos as regras do culto do Antigo Testamento, a instituição do tabernáculo, o que Deus pediu, nós vamos entender que esse objeto, que era um dos objetos no tabernáculo e também no templo, tem vários objetos: o candelabro, o menorá, a mesa dos pães, o altar do incenso, a arca da aliança com os objetos dentro, a bacia de bronze e aquele a qual eu me refiro, o altar do holocausto. Ele está na entrada do tabernáculo. Qualquer pessoa, quando entrava no tabernáculo, na verdade, o tabernáculo é composto de átrio, que é o pátio, depois o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio, logo na entrada no pátio do tabernáculo, nós vemos ali aquele grande objeto que é o altar do holocausto, o lugar onde os animais eram queimados, no lugar onde a palavra diz que o fogo sempre queimava ali e que cada pessoa deveria trazer o seu sacrifício. Isso fala muito para a nossa vida. Na verdade, hoje o tabernáculo somos nós. Na verdade, o Novo Testamento não tem mais sacrifícios de animais válidos. Na verdade, isso foi alguma coisa do Antigo Testamento que remete, que aponta para Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o sacrifício que foi queimado para o meu e para o seu perdão de pecados. Isso é muito importante nós pensarmos nessa reflexão, porque não existe comunhão com Deus, não existe entrada no lugar santo, nem no lugar santíssimo, sem antes passarmos pelo altar. Sem antes oferecermos a nossa oferta no altar do holocausto. Na verdade, a oferta perfeita, a oferta que realmente nos habilita para entrarmos no Santo dos Santos, é a oferta do Cordeiro perfeito que foi imolado, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu sem pecado, para que você tivesse direito de não ser consumido pelo fogo do altar, mas ser absolvido pelo fogo do altar, que consome o Cordeiro. Mas esse é o ritual do Antigo Testamento, e a segunda reflexão que eu faço é a importância que a nossa vida e que o nosso culto a Deus volte para o altar. Geralmente a gente pensa, fazendo uma referência ao altar das igrejas ou ao púlpito das igrejas, que esse altar está lá no fim, que esse altar é um lugar onde ficam os pastores, mas na verdade hoje a presença do Senhor está onde estão 2 ou 3 reunidos, está na minha vida, na sua vida, porque nós somos o tabernáculo. E antes de nós pensarmos em algo a mais na caminhada com o Senhor, a vida cristã começa no altar. E o altar é o lugar de morte, o altar é o lugar de sacrifício. E eu quero refletir com você sobre isso, sobre a importância de nós vermos que esse Cordeiro que está no altar, que nos habilita a entrar na presença de Deus, é Jesus. Mas também nós precisamos estar com Cristo, como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para o apóstolo Paulo, a vida era agradar a Deus, e para ele havia entendido que ele já havia morrido com Cristo. Fica aqui um convite para mim e para você, para ficarmos diante do altar. O altar é o lugar de morte, altar do holocausto. Fala de uma oferta totalmente queimada aos pés do Senhor. Que nós possamos pensar qual é a área da nossa vida que ainda precisa ser consumida pelo fogo, qual é a área da nossa vida que precisa ser entregue aos pés do Senhor, qual é a área da nossa vida que muitas vezes vem valendo no nosso coração e na nossa mente e que pode inclusive impedir o nosso culto, a nossa comunhão, a nossa vida de santificação. Eu gostaria de lembrar você que o altar é o primeiro objeto do tabernáculo, é o primeiro objeto no templo. Qualquer pessoa que quisesse chegar diante do candelabro, chegar diante do incenso, chegar diante dos pães da mesa e chegar diante do Santo dos Santos, precisava passar pelo altar. Que Deus te abençoe.